Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Estão conosco o empresário publicitário Rodrigo Pires e o ambientalista professor Claudemir Mesquita. Nós vamos falar da expedição Águas do Acre, uma expedição que foi organizada pelo Rodrigo junto com o professor, com outras pessoas, e que está produzindo um documentário. Essa expedição vai percorrer todo o Rio Acre, algumas imagens já foram colhidas, depoimentos de ribeirinhos, e isso tudo vai ser, de repente, daqui a um tempo publicado, não é? Não tem data prevista ainda, mas como um documentário, talvez o único do gênero, não é? Boa tarde, Rodrigo. Olha, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando mais uma vez o Gazeta Entrevista, o Rogério, sempre pelo esse convite, né? O documentário, nesse tema, será o melhor já produzido, né? Em imagens 4K, com audiodescrição, com idiomas inglês e espanhol, ou seja, tem toda uma produção muito envolvida para percorrer os 1.100 quilômetros que vai desde as nascentes até a foz do Rio Acre. Antes de conversar com o professor, eu quero a sua impressão sobre essa viagem, sobre esse rio. Acredito que foi a sua primeira viagem até a nascente. Sim. Como é que você sentiu essa experiência? Para mim foi muito importante para conhecer o Acre de uma forma diferente, verdadeira, porque você tem contato com os ribeirinhos, você tem contato com as etnias indígenas que estão nesse rio, que no caso são os Jaminawas e os Maxineres, e você vê a dificuldade das pessoas que viver no Rio Acre. Então, assim, por mais que nós tenhamos a floresta como o principal eixo de política de desenvolvimento dos últimos 20 anos, muito pouco foi feito pelos rios, isso é fato. E menos ainda foi feito pelas comunidades ribeirinhas. Professor Claudemir, o senhor que já é um veterano na defesa do Rio Acre, acho que talvez a maior referência que a gente tem, e agora mais uma vez subindo até a nascente do rio, com mais recursos, com uma equipe, e justamente no momento em que a sociedade começa a debater essa questão das enchentes do Rio Acre, porque eu tenho dito o seguinte, só distribuir kit de limpeza para a população que teve a sua casa invadida pela água não é o suficiente. Como é que o senhor vê esse tema? É um tema complexo. Dada a falta de investimento no curso do rio, na educação das populações que moram às margens do rio, enfim, há um conjunto de logística que era para ser desenvolvido há 30 anos e foram esquecendo ao longo do tempo, e dando ênfase à estrutura que eleva o poder, como o desmatamento, por exemplo, a madeira como recurso financeiro. Tudo isso vem desagregando a estrutura da população ribeirinha e fortalecendo o poder público para que ele desenvolva as políticas efetivamente que conduzem ao desenvolvimento. Mas só que esse desenvolvimento que deveria chegar ou ter um retorno para a população ribeirinha, não chegou e não tem. A comprovação desse fato, a gente vê agora, vê uma população analfabeta, uma população vivendo à míngua, e vivendo ali na expectativa de que nós, o poder público, façamos alguma coisa por ele. O que acontece? Quando vem as grandes enchentes, que atingem principalmente quem vive na área urbana, mas também os ribeirinhos lá da zona rural, já costuma-se colocar um título de desastre natural. Quer dizer, só aí o poder público já se exime de qualquer responsabilidade. Um desastre natural. Aí põe a culpa na natureza e está resolvido. O senhor, como especialista nesse assunto, como é que o senhor vê? Qual é a responsabilidade humana da população, né, que vai habitar as margens do rio, que desmata, que tem um rio assoreado, etc. E qual é a responsabilidade da natureza, digamos? A natureza não tem responsabilidade aí. É muito fácil, né, se culpar a chuva ou o rio, porque ele não se defende em lugar nenhum. Agora, os gestores que têm uma secretaria de gestão urbana e só tem engenheiros e arquitetos, esses caras que pensam o desenvolvimento urbano, que pensam que a estrutura ambiental deva ser a estrutura de uma cidade, eles têm que olhar para os dados de 100 anos e fazer o caminho
que o rio vai fazer. Quer dizer, tem que respeitar o comportamento do rio. A linha de cheia dos rios, isso deveria ser assim, porque aí você tem uma convivência homem-rio e natureza. Do contrário de como estão fazendo nas cidades, por exemplo, estão pegando os igarapés, colocando bueiro dentro dos igarapés e aterrando e fazendo rua. Uma hora o rio vai responder, ou o rio, ou a chuva, né? E agora isso aconteceu, e não foi a chuva maior ainda virá, né? E se não for tomado medidas preventivas agora, se não for feito pelo menos a correção necessária para que a drenagem possa fluir às grandes cheias, nós vamos ter catástrofes aqui, como está se prevendo. Rodrigo, eu quero pedir à produção imagens da expedição e dizer o seguinte, Rodrigo, a questão da educação ambiental. Essa nova leva de profissionais da área da comunicação como você e outros, uma visão diferenciada da política ambiental. Qual a importância desse documentário, desse trabalho, para esse viés, para fortalecer isso, a consciência ambiental? Olha, Rogério, essa pergunta ela é fenomenal, porque a gente às vezes fica muito encantado com documentários produzidos por exemplo, pelo presidente Al Gore, que defende a questão do CO2 no mundo, né? E agora ele lançou um novo documentário, uma verdade muito mais inconveniente. O próprio Leonardo DiCaprio, que agora é o embaixador das águas e do clima no mundo, e que fez um documentário chamado Faremos História, e a gente começa a admirar essas pessoas que têm causas globais, mas não olha aqui para cá, para o nosso umbigo, para o nosso pé. E onde a gente comenta sobre essa nossa experiência do rio, as pessoas pensam que o rio está salvo. E, na verdade, o rio Acre não está salvo. Não é porque ele está com enchente agora que ele tem abundância de água, né, professor? Nós percebemos que perto da nascente, em muitos locais, é possível passar no rio a pé, né? Então, porque não foram preservadas as matas ciliares, que não foi preservado as nascentes de forma natural. E aqui mesmo em Rio Branco, há quantos anos nós estamos enfrentando essas alagações? E o que o poder público fez para isso ser resolvido, né? Então, assim, essa espécie de conscientização é muito importante, porque, por exemplo, essas imagens que estão passando agora, dos jacarés, das cobras, das antas, nós só fomos encontrar no leito do rio após a terceira cachoeira, que é a Cachoeira Gaspar, perto do Peru. Ou seja, nossos animais estão indo mais para cima, para perto da nascente. Né, professor? Comenta isso aí, que eu acho legal. É interessante. É justamente isso. Quer dizer, a população urbana, as cidades vão crescendo às margens e vão destruindo a fauna e a flora. Esse é um aspecto que foi visto nessa expedição como, assim, talvez a maior preocupação que nós, aquarianos, devamos ter com nossos recursos naturais, né, e com a nossa biodiversidade. Porque se permanecer aí o desenvolvimento econômico sobrepondo o ambiental, nós não vamos ter mais o que, por exemplo, estudar nas margens desses rios. E quando eu falo de biologia e microbiologia. Mas na sua opinião, professor, dá para salvar o rio? Dá para reverter esse quadro? Dá sim. Dá. Esse rio ele ainda é possível ser revertido desde que se faça um programa de recuperação desse rio com as câmaras municipais, com os prefeitos, com a população, com as escolas, enfim, com todos. Começando ontem, para daqui a 30 anos, se ter um rio com o seu leito já produzindo água e sendo ali o condutor da gestão das águas, porque da forma que está todo desmatado, o que vai acontecer é esses alagamentos aqui nas cidades. E esses alagamentos é um indicador de que nós não estamos cuidando dos nossos rios. Rodrigo, a propósito, nós estamos no ano eleitoral. Esse documentário, que já está sendo muito comentado, inclusive aí nas redes sociais, eu queria que você me desse um cronograma do trabalho, quando vai ser lançado, se é possível linkar isso com o debate eleitoral, porque os programas de governo estão sendo formatados, daqui a pouco vem a público. Quer dizer, qual a conexão que esse momento tem com essa nova política e que talvez isso possa se concretizar, né? A previsão desse documentário é para ser concluído e apresentado
com exclusividade na TV Gazeta, um canal aberto público para todo o estado em outubro. E após isso vai ser exibido em salas de cinema na região e depois em festivais internacionais. Sim. E sim, temos total condição de conciliar isso a um debate público, porque se você pegar os últimos planos de governo que foram colocados dos últimos candidatos, foram feitas muitas promessas de portos, de restauração das matas ciliares e não foi feito nada disso. Então, pouco se foi feito pelas margens dos rios e ainda existem muitas ameaças, como por exemplo, aquela ameaça que a gente acabou descobrindo na viagem, que é a vontade do Peru de passar uma estrada por cima da nascente, para atender interesses de madeireiros lá no Peru. Se isso acontecer, aí outro país, o rio está a gente não pode nem fazer muita coisa. Pode ter um acordo aí na Tríplice Aliança, porque o rio corta 3 países. Né? Então, assim, só que ele atende na sua maior margem as cidades brasileiras. São 9 no Brasil. Para a gente encerrar com o professor, o senhor que tem sido um herói nessa luta e que, assim, talvez o senhor não tenha conseguido tudo que almejou na defesa do Rio, mas eu queria assim, que o senhor deixasse essa mensagem para as novas gerações, para a gente como o Rodrigo, como outras pessoas que estão vendo, de que a gente não pode se contentar só em abrir a torneira e ter água e cruzar os braços, porque se a população inteira não fizer algo, de repente isso pode acabar, né? Vai acabar, né? Isso não tenha dúvida. E eu digo isso porque eu conheci esse rio há 40 anos, né? E vejo a realidade hoje. Hoje já não passa mais água, ele passa um caudal volumoso, terra, fuligem e água. Talvez seja o rio mais caro hoje para tratar a água que chega na nossa torneira. E tudo isso é uma preocupação hoje. Se você linka isso daqui a 100 anos, por exemplo. Essa cidade não vai acabar amanhã. E as políticas têm que serem traçadas a longo prazo. Com certeza. Perfeito. Isso vai daqui a 100 anos, vai estar um debate assim, maciço. E talvez até a população dessa época culpe a gente, porque não fizemos quase nada por esse rio enquanto existimos aqui. Sim. Nesse momento da história. Isso é muito importante o que ele está falando, viu, Rodrigo? Sabe? Não, a gente percebe no material de pesquisa, o álbum, por exemplo, de 1904, das viagens lá perto que o Plácido fez, o tamanho das embarcações que passavam no rio. Navios, né? Não passa mais. Né? Então, se foi 100 anos, o que será nos próximos 100? Muito bem, gente. Obrigado pela vinda de ambos. E só lembrar aí, a gente vai acompanhar, ficar de olho nesse cronograma, porque assim que o documentário estiver pronto, para a gente divulgar e dar espaço aqui para vocês. Legal. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Até já.